Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas acham que você tem que estudar, que você tem que ler livros e que você tem que saber das coisas para que as pessoas te vejam como alguém inteligente, como alguém intelectual, como alguém que sabe das coisas e que então você receba diversos benefícios. E aí quando eu for... E aí não é que as pessoas não vão ler os livros, percebe? Então não é que eu vou ler aqui o Machado de Assis, não é que eu não vou ler o Machado de Assis, que eu vou fingir, eu vou mentir para as pessoas falando que eu estou lendo Machado de Assis. Não, eu vou ler, mas eu vou ler com que finalidade? Pô, eu vou ler com a finalidade de que as pessoas acreditem que eu leio Machado de Assis. Por quê? Porque assim eu vou vender mais cursos, porque assim eu vou fazer mais sucesso ali nas minhas mentorias, porque assim a minha família vai dar diversos benefícios para mim. Então, um outro exemplo da minha vida pessoal. Eu lembro que teve alguns anos atrás, eu tenho um tio na minha família que ele é meio intelectual assim e tal, que gosta de estudar também. E aí teve um dia teve uma festa lá na minha casa e ele chegou falando... Eu estava lá conversando com ele alguma coisa lá sobre o Shakespeare e aí eu falei para ele que eu estava tendo dificuldades de ler as obras do Shakespeare, que eu achava muito difícil e tal, mas mostrei para eles a edição que eu tinha, que era a edição lá uma edição bonitona lá que eu tenho do Shakespeare, que tem as obras completas e tal. Eu mostrei para ele, porque essas coisas de livro são muito legais de mostrar e tal, né? E aí, beleza. Só que eu fui sincero com ele, eu falei, olha, realmente eu não estudo muito e tal, mas comentei alguns fatos biográficos lá com ele. Falei que eu estava tendo dificuldades, que naquela época eu não tinha começado direito o estudo do latim e tudo, me aprofundar um pouco mais na língua, né? Para conseguir ler essas obras mais complexas. E, enfim, só sei que eu saí de lá e tal, e esse meu tio, ele meio que deu uma espalhada para minha família ali, ou para minha outra tia, que é a irmã da minha avó. Ele começou a espalhar lá que eu era um cara muito inteligente, que eu estava lendo lá a versão em inglês do Shakespeare. Até hoje, se eu encontro ele fala isso. E aí, não, as pessoas elas começam a me ver, pô, como na família ali, né, como uma pessoa inteligente, pô, uma pessoa que estuda isso, não sei o quê. O que eu poderia fazer nesse cenário, nesse caso? Justamente falar, é isso aí, pô. Eu leio mesmo aqui e tal, eu conheço mesmo Shakespeare, né? É isso aí, vó, tô estudando um negócio aqui para os meus primos saberem, né, que eu, pô, sou um cara inteligente. Poderia aceitar isso, poderia começar a justamente... Então eu não quero mais ver que eu começo a mudar o meu objetivo de fato, pegar o livro, ler o livro, estudar e entender o que tem no Shakespeare, que é tão legal assim, para eu conseguir compreender melhor aquela história, aquele símbolo. Se eu começo a querer buscar só esse tipo de recompensa, essa recompensa do mundo, que é a recompensa dos outros falarem bem de você e tal, eu poderia falar eu poderia ficar quieto ali para meu tio espalhar para todos os meus primos que eu estudava, que eu era inteligente e tal. E aí eu poderia começar a me auto-enganar de pensar assim, não, eu tô lendo Shakespeare, mas eu tô lendo mesmo, pô. E aí eu tô lendo, não tô entendendo nada. Eu leio o livro, não sei nem o que eu li depois, mas eu tô lendo. Por quê? Porque eu tenho que passar essa imagem para as outras pessoas de que eu leio. E isso é muito problemático. E o que o Machado de Assis está falando aqui nesse conto é justamente isso. Ele está falando, olha, muitas vezes as pessoas elas se passam, principalmente no Brasil, e esse é um assunto recorrente em toda a literatura brasileira. Você vai olhar toda a obra quase do Lima Barreto é sobre isso, o Machado de Assis tem 1 milhão de histórias sobre isso, vários autores falam sobre isso, que é justamente esse apego por você parecer sábio. E você tem que ler o livro, lá no Triste Fim de Policarpo Quaresma, tem até uma história que é muito engraçada, que é de um homem que ele quer passar a imagem de que ele lê muito, né? E aí ele troca a capa do livro e ele fica lendo perto da janela para que quando as pessoas passem pela casa dele, elas vejam que ele está lendo alguma coisa, né? Então aqui no Brasil tem essa tendência muito forte, muito grande de achar que você tem que estudar, que você tem que ler alguma coisa e tal, porque você tem que criar essa imagem de que você sabe a coisa. Porque é doloroso você falar para si... Quando eu estava estudando Shakespeare e eu via que eu não conseguia, ou quando eu estava lendo Machado de Assis e via que eu ficava muito aquém do livro, há alguns anos, é doloroso eu admitir para mim mesmo e falar, eu não estou entendendo. O que eu faço a partir daqui para resolver esse problema?
Isso é uma coisa muito dolorosa de ser feito. E você ter que admitir para outras pessoas, eu tenho que falar para minha avó, olha, avó, na verdade, isso aí que ele tá... Não sou capaz de ler o Shakespeare no original. Eu não leio o Shakespeare no original, não tenho essa capacidade, quando eu leio eu não entendo. É doloroso você fazer isso, você admitir para si próprio que você não está conseguindo fazer a coisa. Mas, quando você admite para si que você de fato não sabe, é nesse momento que você começa a já dar o primeiro passo para sair disso. Para buscar saber então, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo.